Atos 16, versículos 7 a 9. Glória a Deus. Eu cumprimentei os irmãos com a paz do Senhor? Não, né? Então, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos 16, versículos 7 a 9. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Quem foi que não permitiu? O mesmo Espírito Santo. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: a igreja, maravilhoso Deus, nós somos gratos pela sua palavra. Somos gratos porque o teu Espírito está aqui. Eu tenho sentido ele nesta noite, através dos louvores, da meditação da palavra, de tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu tenho sentido a presença do Senhor através da unidade da igreja, através da disciplina, através, meu Deus, da hierarquia, através de tudo que o Senhor tem colocado no coração dos teus filhos para que seja feito em relação à obra. Eu estou vendo a presença do Senhor na mordomia cristã, no agir do Senhor. Fala conosco através dessa palavra, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. O texto que nós lemos nessa noite é um texto bastante conhecido de todos. E eu quero trazer uma reflexão sobre esse texto, sobre os acontecimentos anteriores, posteriores, dentro da seguinte pergunta: por que Deus queria tanto Paulo e Silas na Macedônia? A Bíblia, irmãos, vai dizer para nós que Paulo, ele está na cidade de Antioquia. A cidade de Antioquia era uma cidade da Síria. E ali eles vão programar a segunda viagem missionária. E quando eles vão programar a segunda viagem missionária, houve um pequeno desentendimento entre Paulo e Barnabé, que foram na primeira viagem. Porque naquele momento, quando eles fizeram a primeira viagem, um jovem, ainda um pouco inexperiente, chamado João Marcos, que é o mesmo escritor do Evangelho de Marcos, ele abortou a missão, ele não cumpriu a missão. Quando então agora eles estão programando para a segunda viagem missionária, partindo da igreja de Antioquia, Barnabé quer ir para a viagem, mas Barnabé quer levar João Marcos. E Paulo, no entendimento dele, não era legal levar João Marcos, porque João Marcos já havia os abandonado na primeira viagem. Então há uma pequena discussão entre eles, e Barnabé segue uma direção, e daí nós vamos ter agora uma dupla de missionários, chamado Paulo e Silas. E certamente eles encontram com Lucas, porque Lucas é que dá os detalhes do livro de Atos. Queridos irmãos, e Paulo e Silas, eles saem para a segunda viagem missionária. E qual era o propósito dessa segunda viagem missionária? Na primeira viagem, eles foram pregando, abrindo pontos de trabalhos, estabelecendo obreiros nas cidades, formando discípulos. E agora, o intuito e o propósito de Paulo na viagem, juntamente com Silas, é que eles pudessem passar por aquelas cidades onde eles haviam passado, fortalecer a fé daqueles irmãos, e ao mesmo tempo, eles levavam aos irmãos
a orientação para eles dos comandos da igreja que ficava em Jerusalém. A igreja apostólica, comandada por Pedro, comandada por Tiago. E agora eles vão, e quando eles vão chegando naqueles lugares, eles vão levando também para aqueles irmãos os comandos da igreja, porque aquela igreja é uma igreja apostólica. E é tão verdade isso que eu estou falando para você, que essa segunda viagem missionária, ela vai acontecer depois do capítulo 15 de Atos. No capítulo 15 de Atos, nós temos uma assembleia apostólica, onde se reúnem os apóstolos para debaterem os assuntos da igreja, e principalmente o assunto que estava em pauta naquele momento era a conversão dos gentios que estavam vindo fazer parte da igreja. Alguns achavam que eles deviam ser adeptos da circuncisão, outros achavam que eles deviam guardar o sábado, outros achavam que eles deviam ter as mesmas restrições que os judeus. E ali eles fazem aquela assembleia no capítulo 15 para definir e tratar essas questões. E essas questões, elas foram resolvidas em paz, graças a Deus. Na agenda de Paulo e Silas, eles pensavam que eles iam pregar na Ásia. Esse era o propósito deles. Só que a Bíblia vai dizer para nós que o Espírito Santo não permitiu eles irem, naquele momento, pregar na Ásia. Pelo menos, naquele momento não. Porque, naquele momento, não era para eles irem à Ásia, mas naquele momento de Deus, era para eles irem à Europa. Meu querido irmão, aqui já fazendo com que você entenda esta mensagem nesta noite, eu e você, nós precisamos ter uma coisa que eu chamo de sensibilidade do Espírito, para nós entendermos a vontade de Deus. Porque muitas vezes você está focado numa direção e Deus já mudou de direção. Muitas vezes você está focado em um problema e Deus já mudou a coisa. Mas se você não tiver sensibilidade do Espírito de Deus, você não capta essa visão. E às vezes você fica, quem sabe, em um lugar só, em uma visão só, fazendo uma coisa que talvez já era para você estar fazendo outra, talvez num patamar só, sendo que Deus já tem outro patamar para você, mas você não consegue captar esta visão. E o Espírito Santo não permite que eles vão à Ásia naquele momento. E eu acho extraordinário que Silas vai relatar que Paulo, à noite, ele tem uma visão. Na visão de Paulo, se apresentava um homem vestido como característica de um homem macedônio. E esse homem tinha uma mensagem para Paulo. Ele se apresenta para Paulo e ele diz o seguinte: passa a Macedônia e vem nos ajudar. E quando ele acorda no outro dia, ele diz: Silas, Deus mudou o cronograma da nossa viagem. Nós não vamos para a Ásia, nós vamos para a Europa, porque Deus está nos chamando para a Europa. Paulo, ele entendeu o chamado de Deus. Paulo, ele entendeu perfeitamente a visão de Deus. E eles partem, e eles entram na Europa. E quando eles entram na Europa, eles vão entrar em uma cidade chamada Filipos. E quando eles entram na cidade de Filipos, quando eles saem do porto de Neápolis, eles vão andar talvez uns 20 e poucos quilômetros do porto de Neápolis, onde eles ali ancoraram. E talvez ele vai andar cerca de uns 21 quilômetros, talvez. E eles vão entrar em uma cidade chamada Filipos. E é ali que Deus vai fazer coisas extraordinárias. E aqui eu já digo uma coisa para você: quando você entende a visão de Deus, Deus faz coisas extraordinárias na sua vida. Quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, Deus faz coisas extraordinárias para a sua vida.
Quando você entende o propósito que Deus tem para você, Deus, Ele revela surpresas que você nem imaginava que iria acontecer. Você vai olhar e dizer, mas eu não imaginava que Deus ia fazer essas coisas tão grandes que está fazendo na minha vida. Eu não imaginava que Deus ia fazer essas coisas tão grandes que Deus está fazendo no meu ministério. É porque quando você abraça o propósito e o projeto de Deus, Deus revela coisas extraordinárias para você. Aleluia. Mas a pergunta que eu fiz é, porque Deus queria tanto Paulo e Silas na Macedônia? Primeiro, Deus queria Paulo e Silas na Macedônia para salvar Lídia e toda a sua casa. Olha o que Lucas vai dizer no versículo 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. Ela fazia o quê? Ouvia o quê? Eles falarem que a gasolina estava caro, eles falarem que o governo é péssimo. Eram essas coisas que ela ouvia? Não. Ela ouviu o quê? Paulo e Silas falarem das boas novas do Evangelho. Porque aqueles homens, eles não se ocupavam de falar outras coisas, eles só falavam do Evangelho. E diz que ela os ouvia. E aí o que eu acho interessante, os detalhes de Lucas, é que ele diz o seguinte: e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Olha aqui como que a viagem começa. Eles estão agora falando a um grupo de mulheres. Eles saem da cidade para procurar um lugar para orar e encontram um grupo de mulheres. No meio dessas mulheres está essa empresária Lídia, vendedora de púrpura, e eles agora começam a falar. E Lucas diz que o Senhor abriu o coração daquela mulher. Aquela mulher começa a receber a palavra, começa a receber as instruções. Lucas vai dizer que ela já servia ao Senhor, mas ela agora precisava de um discipulado. Ela precisava de mudar de fase espiritual na vida dela. Por isso ela precisava de se encontrar com esses homens de Deus aqui, porque senão a vida dela ia ficar no mesmo patamar de sempre. E era preciso um crescimento. E agora quando ela encontra esses homens de Deus, eles começam a falar talvez do batismo, eles começam a falar das coisas de Deus. E diz que daqui a pouco aquela mulher, Lucas vai dizer assim, e depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Os missionários falam àquela mulher recebe a palavra de Deus no seu coração, aquela mulher desce as águas, ela agora é batizada, aquela mulher está cumprindo com a doutrina cristã do batismo, e agora ela está tão feliz que ela abre as portas da casa dela, recebe os missionários Paulo e Silas, e ali eu penso que a todo momento eles oravam, a todo momento eles adoravam a Deus, a todo momento eles buscavam a presença de Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Por que você está aqui? Por que você chegou exatamente onde você chegou? Por que somos quem somos do jeito que somos? Eu quero falar para você nesta noite. Muitas vezes Deus não tem usado mais a mim e a você, porque tem faltado em nós essa sensibilidade dessa visão espiritual. Porque nós ficamos olhando para as nossas limitações. Ah, mas eu não sei isso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. É como que a gente ficasse dando desculpas para Deus.
Senhor, eu gostaria tanto de fazer algo extraordinário para ti, mas eu não tenho isso, me falta aquilo, me falta mais isso. E eu quero falar uma palavra muito séria para você nesta noite. Deus quer fazer de mim, de você, canal de bênçãos para outras pessoas, do jeito que somos. Quem somos, é nós que Deus vai usar para falar a alguém. Deus ainda quer restaurar muitos lares através de você. Mas você olha para você e diz: eu não tenho nem coragem, pastor, de orar para alguém, para um lar. Não tenho coragem. Por que não? Tem muitas Lídias nessa cidade. Muitas mulheres que estão precisando de mudar de fase de vida. E elas precisam de ter um encontro com alguém, com uma mulher de Deus, um homem de Deus, alguém que vai instruir, alguém que vai discipular, alguém que vai dar instruções sérias, bíblicas, não extra-bíblicas, para que a vida dessas pessoas possa mudar, para que possamos edificar a vida de pessoas. E Paulo já estava muito feliz com o que Deus estava fazendo, porque agora ele chega em uma cidade, entram na cidade, estão na cidade, já saíram para procurar um lugar para oração, encontram uma mulher que estava disposta a ouvi-los, batiza aquela mulher. Para Paulo já estava de bom tamanho, talvez para Silas também, mas a obra era só isso? Não. Nós precisamos ter a sensibilidade do Espírito, porque às vezes Deus realiza uma coisa através de nós e nós pensamos: é só isso que Deus tem de mim, eu só posso dar isso para o Senhor, eu não tenho condições de dar mais. Mas Deus olha para você e sabe que você tem condições de dar mais. Deus sabe que você tem mais, porque foi Ele que te capacitou, foi Ele que te chamou, Ele sabe onde você estava, foi Ele que te salvou, foi Ele que trouxe você para a igreja, foi Ele que deu o casamento que você tem, foi Ele que deu os filhos que você tem, foi Ele que deu o ministério que você tem, foi Ele que deu tudo que você tem. Então Ele sabe que você pode dar mais, e você precisa dizer para Ele: eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia. Mas porque tanto Deus queria Paulo e Silas na Macedônia, Deus queria para salvar Lídia e abençoar a casa daquela mulher. Mas não era só isso. Deus queria Paulo e Silas na Macedônia para libertar do cativeiro uma jovem que tinha um espírito maligno de adivinhação. Deixa eu te perguntar uma coisa enquanto eu bebo uma água. Adivinhação é coisa de Deus? É ou não? Não, né? Esse negócio de: eu vou ali, que alguém vai jogar umas cartas para mim, e lá nas cartas alguém vai falar o meu futuro, alguém vai desamarrar o meu caminho. Quando eles começam a transitar dentro daquela cidade, Lucas vai dizer para nós que ali tinha uma jovem diferente das outras. O texto não dá detalhes sobre essa jovem, quem ela é, de que família era ela, se era bonita, se era feia. Não dá detalhes. Mas um detalhe interessante ele dá. Ele disse que aquela jovem, ela tinha um espírito maligno e ela adivinhava. As mulheres chegavam lá e pagavam para os senhores, né, que possuíam aquela mulher, diziam: eu quero saber se meu marido está me traindo. Aí o bicho cochichava no ouvido dela e na boca dela, ela dizia: tá, um fulano de tal mora na rua tal. Uau! Paulo diz que o próprio diabo, ele tem poder de se transformar e aparentar um anjo de luz, para você ver como que o bicho é perigoso.
E diz que pessoas maldosas estavam ganhando dinheiro com a escravidão daquela jovem. Ela passou a ser uma fonte de lucro. Ela não tinha felicidade. Ela era simplesmente tratada como uma mercadoria qualquer. Você já pensou que as pessoas a usavam para obter lucros? E um certo dia, Paulo e Silas vão andando dentro daquela cidade. E aquela jovem aponta o dedo e diz para a multidão: esses dois homens aí, que estão anunciando o caminho da salvação nessa cidade, eles são servos do Deus Altíssimo. E não foi só uma vez. No outro dia eles passavam ela de novo. Vocês estão vendo esses dois homens aí? Crente é bonito por natureza, né, irmão? Esses bonitão aí, cheiroso desse jeito, é crente. Eles vieram aqui anunciar o evangelho. E eles são servos do Deus Altíssimo. Se fosse eu e você, do jeito que a gente é vaidoso, a gente, uau! Eu estou sendo reconhecido. O meu ministério está sendo reconhecido. Silas, nós estamos bombando na internet. Mas não. Paulo tinha a sensibilidade do Espírito. Paulo tinha a visão espiritual. Quando ele olhou aquele negócio, querendo massagear o ego deles, ele disse: esse trem não é de Deus. Aí ele não faz muita arruaça não, ele só disse assim: ei, você que está falando na boca dela aí, eu te ordeno que saia dela. Acabou, irmão, acabou o encanto. Aí alguém chegava lá e dizia: adivinha aí para mim, fala para mim. Ela dizia: eu não tenho mais condições, eu não tenho mais visão, não me vem nada mais, eu não sei falar nada mais. Depois que eu encontrei aqueles homens ali, aqueles servos de Deus ali, eu não dou conta mais, eu não sei falar mais nada, eu não vejo mais nada, não se sopra nada mais no meu ouvido, não vem nada mais na minha mente. Olha, acabou. Irmãos, fazer a obra de Deus não é brincadeira. Aí os camaradas que tinham lucro com aquela mulher fizeram uma armação. Eles eram da cidade, tinham coligação com as autoridades. E eles foram nas autoridades e falaram: olha, esses camaradas aí, estrangeiro, que vem peregrinando por aí, falando de um tal de Jesus que morreu lá em Jerusalém, está mudando os costumes da nossa cidade aqui, está acabando com tudo. Olha, é o seguinte, esses camaradas, eles estão aqui e eles são contra a nossa lei local. Aí, irmãos, o que aconteceu? Eles foram convidados para jantar na casa do prefeito da cidade. Não foi? Eles foram convidados para um banquete na casa do maior empresário daquela cidade. Não. Eles foram presos, amarrados, pés e mãos no tronco. Lá. Já pensou se fosse eu ou você? Deus, o que foi que deu errado? Eu queria ir para a Ásia, o Senhor me manda para a Europa. Eu encontrei Lídia, fiz a obra, e encontrei aquela jovem. Ela ficou liberta agora. A gente está aqui preso. Mas ainda tinha uma obra para ser feita naquele lugar. Deus queria tanto Paulo e Silas na Macedônia para alcançarem o carcereiro daquela cidade e toda a sua casa. Glória a Deus. Aquele homem precisava tanto de Deus. E Deus criou toda essa situação. E agora Paulo e Silas estão presos. Foram açoitados, pés e mãos no tronco da prisão. Mas a Bíblia vai dizer para mim uma coisa que só crente para fazer uma coisa dessa. Aí eles ficaram lá presos. Aí a Bíblia vai dizer que
perto da meia-noite. Meia-noite é tarde, né? Às costas dos vergões. Um tumulto lá fora. Quem são esses homens? Quem são esses impostores? Que poder é esse que tem na vida desses homens? Um monte de interrogação lá fora, mas aqui dentro não. Aí Paulo e Silas, irmãos, vai fazer uma coisa que você muito faz na hora que você está na hora da luta, na hora da prova. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Meu Deus do céu. Você não entendeu. Perto da meia-noite, numa luta dessa, numa batalha dessa. Irmão, se coloca no lugar daqueles homens. As costas retalhadas, já tinham ganhado chibatadas. Presos. Como se fossem transgressores da lei local daquela cidade. Crente não é transgressor de lei, irmão, é? Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles cantavam e oravam a Deus. Eu não sei o que eles falavam para Deus, mas eu penso que eles falavam assim: Deus, nós não estamos tristes não. Nós viemos cumprir a missão, já encontramos Lídia, já encontramos aquela jovem, já valeu a pena, Senhor. E ali eles conversavam, ali eles falavam com Deus, ali eles cantavam um pouco, ali eles oravam, ali eles cantavam, ali eles oravam, ali eles cantavam, ali eles oravam, ali eles falavam com Deus. E pelo que a gente entende, eles não reclamam de nada. Deixa eu dar um conselho para você nesta noite. Eu sei que talvez em muitos momentos da caminhada, talvez a sua luta está difícil, irmã. Talvez a sua luta está difícil, irmão. Mas faça como Paulo e Silas. Perto da meia-noite dessa luta, dessa batalha travada, talvez dessa enfermidade, talvez é o financeiro, eu sei lá o que está acontecendo, talvez é o emocional. Cante a Deus, louve a Deus, adore a Deus. O louvor, ele tem um poder extraordinário. O louvor liberta, o louvor traz a presença de Deus dos céus para a terra. As maiores batalhas da minha vida eu ganhei em campanhas de louvores. As maiores batalhas da minha vida eu ganhei em campanha de louvores. Cantando hinos da harpa, chorando e falando com Deus. E você não é diferente de mim. Eu não sou melhor que você em nada. Não pense isso de mim. Talvez eu seja até pior. E a Bíblia vai dizer para nós que quando eles estão orando, irmãos, quando eles estão ali falando com Deus, quando eles não abriram a boca para reclamar de nada, não murmuraram de nada, eles sabiam porque estavam ali, eles sabiam o tamanho do Deus que eles serviam, então eles não murmuravam, eles não reclamavam, eles não ficavam jogando culpa nos outros, não. A Bíblia diz que eles começaram a louvar a Deus. Você sabe o que é louvar a Deus? Louvar a Deus é adorá-lo. Louvar a Deus é dizer que Ele é bom. Louvar a Deus é dizer que Ele é maravilhoso. Louvar a Deus é dizer: Senhor, eu estou confiado no Teu poder. Nós não sabemos o que vai acontecer agora, amanhã ou depois, mas a nossa vida está na mão do Senhor, meu Deus. E aí a Bíblia vai dizer, você já sabe, o poder de Deus abala as estruturas da prisão. Um terremoto, né? Bum! Abre. Quando as portas da prisão se abrem, o carcereiro, se ele deixasse um preso romano fugir, ele pagaria com a vida dele. Ele não podia deixar um preso fugir. Paulo e Silas naquele momento são presos romanos. E aí quando a prisão abre, ele tira a espada e diz: eu vou me matar. Quando ele vai para cortar o pescoço para se suicidar, Paulo diz: não faça isso. Nós não fugimos. Nós estamos aqui. Crente não foge. Crente espera a lei.
coisa bela, hein? Aí o cara olha para ele e diz assim: senhores, todo atônito, tremendo, pensativo, que Deus é esse? Que Deus é esse que vem socorrer 2 homens aqui na prisão, abre as portas e esses homens não saem? Vira para ele e diz: senhores, o que é necessário eu fazer para eu ser salvo? E eu acho interessante a visão de Paulo, ela é tão extraordinária, que Paulo vai dizer assim para ele: ó, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa também. Tem salvação para você e tem salvação para a tua casa. Deus está dizendo para você nesta noite: Deus tem salvação para você, mas Deus tem salvação para a sua casa. Tem salvação para você, mas tem salvação para o seu esposo. Tem salvação para você, mas tem salvação para o seu filho. Tem salvação para você, mas tem salvação para toda a sua família. E aí, irmãos, é lindo o que Deus faz. Ali ele recebe o Senhor. Ali agora ele vai passar um curativo nos vergões que está nas costas dos apóstolos. Lucas vai dizer que ele leva os apóstolos lá na casa dele. Irmãos, e aí, olha o que vai acontecer. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado. Mais um crente para a igreja, irmãos. Já tinha Lídia que tinha sido batizada, agora mais um para nascer a igreja de Filipos, que mais tarde Paulo vai escrever uma carta aos filipenses, que é essa igreja. E lavou-lhes os vergões e logo foi batizado. Ele, e quem mais? Está no texto aí de Lucas, e todos os seus. Os filhos dele foi ser crente, a mulher foi ser crente, todo mundo. Olha aqui, e Lucas continua dizendo: e levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. O irmão agora é crente, o carcereiro agora é crente. Crente da igreja de Jerusalém, dos pentecostais. Aí diz aqui, ó: e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Glória a Deus. Quando a salvação chega na nossa casa, ela não é só para nós. Essa salvação ela vai alcançar outras pessoas. Pastor, mas está demorando. Eu estou orando. Eu não estou vendo Deus trabalhar. Não precisa você ver. Deus está trabalhando. Pastor, eu não estou vendo nenhum sinal. Você não precisa de nenhum sinal. Só creia que Deus está trabalhando. Pastor, até agora eu não vi resposta nenhuma. Não estou vendo nada. Não vi uma nuvem, não vi um sinal. Deus não falou comigo à noite. Deus não falou por profecia. Deus não falou em sonho. Eu venho na igreja, no louvor não fala, na pregação não fala. Não te preocupes. Deus está trabalhando. Só creia. Você não precisa ver. Você só precisa crer. Precisa. Se você acreditar, você vai ver. O crer é primeiro do que você vê. O nosso problema é que nós queremos ver as coisas antes da hora de Deus. E você não precisa ver. Você só precisa crer. Se você crer, você vai ver. Se você crer, você vai ver. Se você crer, você vai ver. Se você crer, em nome de Jesus, você vai ver. Eu quero concluir. A missão estava cumprida. Lídia e sua casa, dentro da cidade de Filipos, dentro dos propósitos de Deus. Um testemunho público que aqueles homens deram, liberando o poder de Deus na vida daquela jovem, e aquela jovem ficou liberta. E agora aquela jovem, irmãos, ela não era mais uma mercadoria nas mãos de pessoas. Ela era uma pessoa que andava livremente naquela cidade liberta para a glória de Deus. Porque o Evangelho, ele traz libertação.
O carcereiro da cadeia pública da cidade, crente, batizado, e toda a sua família. Agora tem uma igreja naquela cidade, glória a Deus. Talvez Deus vai usar você, para você ir em um lugar, e você vai pregar, e lá vai ficar uma semente. Dessa semente vai ter uma família, dessa família vai ter uma igreja, dessa igreja vai ter um povo servindo a Deus. É só uma semente. É por isso que nós estamos nesse projeto Vidas a Salvar. É por isso que nós estamos batendo nessa tecla de que nós precisamos semear, de que nós precisamos falar, de que nós não podemos nos calar. É por isso que no domingo atrasado, nós estávamos à tarde ali naquele setor pregando naquele sol. Anterior àquele, tivemos aquele outro evento pregando também às 2 horas da tarde ali naquelas outras quadras. Porque nós estamos lançando a semente, nós não sabemos qual vai prosperar, mas Deus já sabe qual vai prosperar.